Uma coisa que eu não posso deixar de fazer no dia é ouvir música. Eu escuto os professores perfeitamente. Eu tô sempre com o aparelho, eu só tiro pra tomar banho e dormir. Ele é a minha vida praticamente. Se eu tirar ele, parece que eu fico no mundo da lua. No Phonak Kids compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. Hoje eu trago uma convidada super especial. Eu tô aqui com a Natália. A Natália tem 19 anos, foi diagnosticada com perda auditiva na infância, usou aparelhos auditivos, utiliza hoje o implante coclear e também faz uso dos dispositivos ou microfones remoto, que são equipamentos de tecnologia assistiva. E ela está aqui para compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, né, dessa história. Então, Natália, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje, trazendo um pouquinho aí da sua experiência, né? Você tem 19 anos, você hoje faz uso do implante coclear, né? Tá até pareado com o microfone aqui que eu tô usando para ajudar. Depois a gente vai explicar um pouquinho o porquê desse microfone. Me conta um pouquinho como que é usar aparelho auditivo e um pouco da sua história, do que você lembra, porque você usa aparelho auditivo desde criança, né? Sim. Então, o que você lembra da parte de adaptação, assim? Conta um pouco sobre a sua história. Obrigada por ter me convidado para a entrevista. E para mim, eu com 4 anos comecei a perder a audição. Eu nasci ouvindo normal e meus pais me chamavam em casa e percebiam que eu não respondia, que eu não ia até eles. Tava assim, nossa, que estranho, vamos pro médico para ver se tem algum problema. Porque a minha mãe já tinha problema de audição, ela já usava aparelho. Então poderia ser algo genético. Então eu fui no médico com os meus pais, na fono, e perceberam que eu tinha uma perda moderada para severa. Daí eu comecei a usar os aparelhos auditivos para me ajudar com essa perda. Daí eu fui usando, na escola eu ia no prezinho, eu ouvia a professora, os amiguinhos, e assim eu fui usando e eu usei o mesmo aparelho até os 12 anos de idade. Eu fiz testes de outros aparelhos, mas assim, não me acostumei, eu quis ficar com o meu mesmo e usei ele. Daí, conforme a minha trajetória até os 12 anos, eu escutava com o aparelho, mas assim, não era aquilo que eu precisava ouvir. Porque com 12 anos a perda caiu muito. E eu precisava de algo a mais. E o aparelho não estava mais me ajudando. Sua perda progrediu? Progrediu muito. Foi para profunda, assim, em questão de idade, tipo assim, 11 anos eu tava bem normal, daí 12 caiu muito, porque foi a época que meus hormônios mudou muito, daí caiu muito a minha audição. Daí a fono falou assim, olha, não tem mais aparelho que te ajude a ouvir o que você precisa ouvir. É um caso de fazer um implante coclear. Daí meus pais ficaram meio apreensivos, né, porque tem que fazer uma cirurgia, tem que tomar anestesia, era algo que eles estavam com muito medo. Daí, assim, tá, Natália, filho, o que você quer? Eles sempre deixaram isso muito aberto pra mim. O que você quer? Você quer usar aparelho? Você não quer? Então, não foi algo que eles, tipo, quiseram. Tipo, não, ela vai fazer o implante. E o que você sentia nessa fase? Você teve medo do implante? Tive. Porque é uma cirurgia, você não sabe se vai dar certo depois, os riscos que ela pode trazer pra você. Às vezes, você não se acostuma com o som. Porque eu já vi muitas pessoas que não se acostumaram com o som depois que fizeram o implante. Então, eu tinha medo, assim. Mas eu sou evangélica, então eu conversei muito com Deus nessa época. Eu orava muito e eu falei pra ele, Deus, faça a sua vontade. E daí, tipo, eu senti no coração de fazer. Eu falei, não, eu quero fazer. Daí eu fui lá e fiz o primeiro implante do lado direito com 12 anos. Daí tem aquela adaptação, ficar um mês sem ligar o aparelho. Daí, período da cicatrização, sim, né? Até poder ativar os eletrodos. Sim. Daí quando eu ativei o eletrodo, eu já comecei a ouvir algumas coisas já. E eu falei, nossa, que diferente. Daí quando eu ouvi, pela primeira vez, era um som meio robótico, um som diferente do que eu estava acostumada a ouvir. Mas foi passando e eu voltei a ouvir o que eu estava acostumada a ouvir, então foi tranquilo. Daí, com 4 meses apenas de ativação de implante, eu já estava ouvindo 100%. Maravilha. E aí, como foi fazer o segundo? A minha fono falou que também seria interessante fazer do outro lado, porque do outro lado era a mesma perda.
Então seria interessante fazer, porque daí eu ouvi 100% dos dois lados. Daí eu demorei 3 anos para fazer o lado esquerdo e foi assim, as mesmas experiências. A voz robótica no começo e eu fui acostumando até a ouvir 100% dos dois lados, que nem eu escuto hoje. Então, hoje, se a gente pensar assim, como que é o seu dia a dia, né? Tem muitos pais, muitas famílias que se questionam muito se o filho com perda auditiva vai poder falar, se ele vai ter uma vida normal e tudo mais. Você adaptou o aparelho bem pequenininha, você foi para a escola de aparelho auditivo, hoje você tem uma vida aí com os 2 implantes cocleares. Então, como que é a sua vida hoje? Como que é o seu dia a dia? O que que você faz? O que que você gosta de fazer? Conta pra gente, assim. O que eu mais gosto de fazer é ouvir música. Sou apaixonada por música, apaixonada por graves. Sempre gostei muito de música desde pequena. Então, uma coisa que eu não posso deixar de fazer no dia é ouvir música. E o aparelho me possibilitou muito isso, tanto o aparelho quanto o implante. Hoje eu posso ouvir música em qualquer lugar, porque eu vou estar ouvindo. E meu dia a dia, eu acordo, eu coloco o implante, vou pra faculdade. Daí lá eu tô em convívio com muitas pessoas, eu escuto os professores perfeitamente, consigo estar entre amigas e entender o que elas estão falando e compreender, poder falar também. Então, meu dia a dia é, assim, acordar, colocar o implante, ir pra faculdade, voltar, ficar em casa. Dependendo do dia, às vezes tem médico, tem um compromisso. Eu tô sempre com o aparelho, eu só tiro pra tomar banho e dormir. Não consigo tirar ele, fazer mais nada sem ele, porque ele é a minha vida praticamente. Se eu tirar ele, parece que eu fico no mundo da lua. Nossa, não sei o que tá acontecendo aqui, porque eu não escuto nada sem ele. E voltando um pouquinho lá atrás, né, quando você era pequena e ia para a escola, você se sentia diferente de outras crianças? Como que era nessa fase? Eu particularmente não lembro de me sentir diferente de outras crianças, mas eu sofri bastante bullying. Tipo, ela é surdinha, alguma coisa do tipo. Ela é surda, precisa usar aparelho, porque ela não é igual a gente. E quando eu era criança, isso me abalou muito. Eu cheguei a chorar muito com meus pais. Eles, filha, não fica assim, você é especial. Porque não é porque você não escuta normal que você é diferente deles, você só tem uma coisinha diferente a mais deles. E foi tranquilo em relação a isso, eu não lembro de me sentir diferente, só lembro que eu tinha um acessório a mais e eu não lembro de me sentir diferente dos outros, não. Em algum momento você não quis usar o aparelho? Você lembra disso? Não. Não, eu falava inclusive que eu queria ser igual a minha mãe, porque minha mãe também usa aparelho. Eu falei assim, eu quero ficar igual a minha mamãe, porque ela usava e eu queria ser igual ela também. Então eu nunca tive problema de não querer usar, eu queria, pelo contrário, eu queria ouvir as pessoas. Então, fora isso, eu não tive nenhum problema. E o que você acha que fez diferença na sua história? Porque hoje você está na faculdade, você fala super bem, tem vários projetos aí lindos para o futuro, né? Então, o que você acha que fez diferença quando a gente pensa assim na questão da família, na questão até mesmo dentro da escola, né? Que fez com que você continuasse na mesma escola e tudo mais. O que fez a diferença? Eu acho que o diferencial foi o apoio dos meus pais. Eles me apoiaram muito, eles sempre deixaram bem aberto para eu escolher o que eu queria fazer. E as pessoas também. Eu tive muitos amigos muito próximos e eles nunca me julgaram. Sempre foi, não, você quer isso? Tudo bem, fala com seus pais, eu vou estar aqui, vou estar te apoiando. Então sempre foi o apoio tanto dos meus pais quanto dos amigos, ter uma fono para poder me ajudar, me explicar tudo o que eu tinha que saber, porque era algo novo para mim, né? Tanto com o implante, com o aparelho, era algo diferente, ou um som diferente. Então sempre foi esse apoio mesmo, o apoio e Deus. E acho que a fono teve um papel bastante importante, sim, né, bastante. Nessa trajetória. Tanto que hoje você é uma estudante do curso de fonoaudiologia, sim, né? O que te motivou a escolher essa profissão? Por que a fonoaudiologia? Por eu sempre usar aparelho desde os 4 anos até agora, eu me apaixonei pela área, principalmente por áudio, que é a área que eu tô mais em contato por causa do implante. Então, através da fono, ela sempre explicava, eu sempre achava o máximo os aparelhos, ela sempre mostrava, olha, tem aparelho de cor de rosa, de roxo, então algo que eu fiquei, assim, fascinada, e eu falei, não, eu quero fazer isso. E minha mãe falou assim, por que você não faz fono? Daí eu fui pensando na possibilidade, daí eu comecei a ver a grade curricular do curso, falei, nossa, quero, porque é tudo que eu quero. Tipo, tinha anatomia, neuro, áudio, tinha, assim, coisas diferentes, e eu falei, não, eu quero fazer isso, é isso que eu quero pra minha vida.
E no dia a dia da faculdade, como que é prestar atenção nas aulas, assim? Como que é o dia a dia sendo implantada, né? A sala de aula é maior, são mais pessoas, as aulas também são diferentes, né? Sim. Como que é isso? O dia a dia na faculdade, assim, é bem tranquilo, porque, assim, pode não parecer, mas a minha sala é bem pequena, tem 21 alunos só, e eu sempre fico bem perto do professor, até mesmo longe, eu consigo escutar ele perfeitamente, porque às vezes fecha a porta, não fica o som ambiente lá fora, e eu consigo prestar bastante atenção nele e ter clareza no que ele tá falando. Então, é bem tranquilo em relação à faculdade, não tem pessoas para me julgar lá. E eu tô numa faculdade de fone, então as pessoas às vezes vê eu com o aparelho. Quando eu falei que eu usava implante, os professores, nossa, a gente tem uma aluna implantada, que legal, não sei o quê. Então foi algo diferente tanto pra eles quanto pra mim também. E no barulho, você sente diferença? Por eu gostar sempre de música, coisa alta, assim, o barulho não me incomoda. Mas pra entender o que as pessoas falam, tem diferença? Tem bastante diferença. Às vezes num lugar muito ruidoso, se eu não focar bem no que ela tá falando, ficar perto da pessoa, eu não consigo entender o que ela tá falando. Daí, às vezes, num barulho muito alto, alguém me chama atrás, eu não consigo escutar muito bem, entendeu? O que ela, às vezes, tá me chamando, mas em lugares ruidosos só, porque em um lugar tranquilo eu escuto super bem. E agora você tá testando o sistema Roger, né? Então, essa é uma tecnologia que foi feita justamente para ouvir melhor quando o ruído está interferindo aí na fala. Sim. Então, você sente diferença com os desse microfone? Nossa, é muito diferente. A sua voz tá, tipo, como se fosse um microfone dentro da minha cabeça. E não tô ouvindo nenhum barulho, tipo, externo. Então, assim, a princípio tá maravilhoso pra mim. Quero sempre isso. Que bom. É muito bom. Se você pudesse descrever a Natália, o que você faria com relação à perda auditiva, assim? Quem é a Natália? Nossa, é uma pergunta bem difícil. Eu acho que a Natália é a Natália. A Natália não tem preconceito com ela mesma. Ela ama quem ela é. E ela gosta muito de usar aparelho e de ouvir. Então a gente pode dizer que a perda de audição faz parte de quem você é. Sim, com certeza. Ela desenhava a figura humana de aparelho com 6 anos de idade, tá bom?